Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Estamos de volta aqui no nosso curso Como se consagrar a Deus. Nós já entramos agora na nossa primeira aula, a importância do jejum. Muitas pessoas não conseguem ter intimidade com Deus porque não jejuam. Tem gente que chega a falar que o jejum do Antigo Testamento é que besteira. Se no Novo Testamento está cheio de pessoas fazendo jejum, inclusive o Senhor Jesus, não sei como é que a pessoa entra num pensamento desse. Então o jejum é importantíssimo para matar a carne, ou seja, para matar os desejos pecaminosos, a gente parar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus. Vamos ver um texto da palavra do Senhor? Joel 2,12. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Então Deus fala para se voltar para Ele com jejum, com lamento, com pranto, né? Com choro, com quebrantamento e com jejum, que é importantíssimo. Eu não vou aqui explicar os 4 tipos de jejum, como é que funciona o jejum, porque a gente já tem o curso aqui na universidade. É só você clicar depois nos 4 tipos de jejum. Eu estou explicando os 4 tipos ali, e aí você vai saber quais dos tipos de jejum se encaixa para você nesse determinado momento que você está passando. Tudo bem? Mas o importante a gente saber hoje é que o jejum mata os desejos pecaminosos. Sozinho mata? Aí eu jejuo e pronto, meus desejos sumiram. Claro que não é. Além de jejuar, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que ir à igreja, não é verdade? Então, o jejum ajuda a matar as obras da carne. Ele não mata as obras da carne sozinhas. E também sozinho. Então, quer dizer, não é especificamente matar, mas sim tipo desmaiar. Porque se eu demole, aqueles pensamentos voltam de novo. Você está entendendo? Não é que você jejuou, pronto, você matou a obra da carne, agora nunca mais você tem obra da carne. Não é assim. Vamos ver que obras da carne são essas? Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Todas essas obras da carne aqui, se a gente começar a praticar, a gente pode perder a nossa salvação. E o jejum vai ajudar a gente a vencer as obras todas. E tem coisas que não estão nesse texto aqui, que é inveja, que é orgulho, entendeu? Soberba. Então, além dessas obras todas que a gente leu, ainda tem outras obras. Então, quando a gente começa a jejuar, 2, 3 vezes por semana, daqui a pouco no primeiro, no segundo mês, você já sente uma diferença muito grande. Sua mente começa a se santificar mais, você começa a pensar mais nas coisas de Deus. Para de pensar negativo, para de pensar em matar os outros, se vingar, se prostituir, trair a sua mulher, falar mal do seu pastor. Tudo isso vai sumindo e você vai controlando os seus pensamentos. Agora você está entendendo? Então você pode fazer 4 tipos de jejum, conforme eu disse, que no nosso curso você pode encontrar. Que é o jejum parcial, o jejum total, o jejum absoluto e o jejum sobrenatural. Então, dependendo dali do que você sentir de Deus, você escolhe um dos 4 e começa a fazer. Vou te dar umas dicas de jejum para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Primeiro, não quebre o combinado com Deus. Você começou a jejuar. O que você combinou com Deus? Eu combinei que eu ia entregar meio-dia. Entrega meio-dia. Eu combinei que eu não ia chupar bala. Não chupe bala. Eu combinei que eu não ia ver televisão. Não veja televisão. O que você combinou, você tem que cumprir. Se você não cumprir, quebrou o jejum. Mas não fique triste, você pede perdão ao Senhor e tal, mas até ali o jejum valeu, tá? Porque tem muita gente que fala assim, quebrei o jejum, agora não vale mais nada. Vale sim, até ali valeu, mas não quebre o combinado com Deus. A segunda dica é, durante o jejum, não peque. Você fica jejuando pensando na mulher dos outros, jejuando pensando em roubar, jejuando pensando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, dando tapa na cara do seu filho, xingando sua mulher. Claro que o jejum não vale nada. Quando você peca durante o jejum, acabou. O jejum não vale absolutamente nada, que Deus não aceita o pecado. Terceira dica, se você é casado e você vai jejuar por muito tempo, você tem que pedir autorização para o seu cônjuge. Não é assim. O homem chega para a mulher e fala, amor, vou jejuar 1 mês. Como assim? Vocês são uma carne só. A mulher fala, vou jejuar 2 semanas. Não é assim não. Tem que ser combinado para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Diz aí o Paulo dizendo aos Coríntios. Então a gente tem que vigiar, né? Porque se a gente não vigiar, o diabo entra no casamento da gente e arrasa tudo, porque a pessoa vai ficar com desejo sexual. E aí, como é que faz? Eles são casados.
Então pode até fazer isso? Pode, desde que o casal concorde entre si, tudo bem? A quarta dica é como eu jejuo, como eu comecei a jejuar, para você entender. Por exemplo, eu vou hoje à noite, digamos, eu chego em casa, aí pego, janto normal, ou lancho, daqui a pouco eu pego e dobro o joelho e começo a conversar com Deus e entro em jejum. E durmo durante o jejum. Tem gente que fala que não pode dormir durante o jejum. Ô besteirada, meu Deus do céu, onde eles leram isso? Então, quando eu durmo em jejum, a possibilidade de Deus me dar uma revelação em sonhos é muito maior. Então, eu sempre faço isso há mais de 20 anos. Então, eu pego e oro, começo a jejuar, durmo, no outro dia eu acordo, continuo em consagração diante de Deus, lendo a Bíblia, orando. Ainda que eu tenha que trabalhar, fazer alguma coisa, eu continuo jejuando. Aí entrego o jejum meio-dia, ou 3 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, conforme eu sentir, conforme for o meu dia. E ali eu dobro o joelho de novo, agradeço a Deus, sempre coloco um propósito diante de Deus, do que eu quero, né? E para Deus sempre queimar minhas obras da carne, é claro, né? E ali eu vou confiando e jejuo de 2 a 3 vezes por semana. Então é assim que eu faço. Então, se você quiser fazer igual, do jeito que Deus te tocar. E o jejum também ajuda a aumentar a nossa fé e desfazer as obras das trevas. Tem macumba, feitiço que vem forte contra nós. Se a gente não jejuar, a gente não consegue vencer algumas castas de demônios. A Bíblia fala isso. Olha só, em Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Tá vendo? Tem casta de demônio que só sai se a gente jejuar e orar. Então começa a se santificar a Deus e começa a jejuar. Aprenda. Se você não jejuou até hoje, aprenda. Jejue pouco tempo. Jejue de meia-noite a meio-dia só, meia-noite às 10 da manhã. Começa pouco, depois vai aumentando. Mas começa a jejuar, você vai ver a diferença que você vai encontrar na sua vida espiritual. Você vai ver a sua fé aumentada, você mais feliz, você mais alegre, mais esperançoso na vitória. Tá bom? Eu espero ter ajudado você nessa nossa primeira aula do nosso curso Como Se Consagrar a Deus. Daqui a pouco você vai assistir a nossa segunda aula, a importância da leitura bíblica. Eu vou falar da palavra de Deus agora. Vai ser muito interessante daqui a pouco, tá bom? Te espero daqui a pouco. Paz!